Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes. Hoje eu tenho uma companhia que não quis me largar aqui para gravar o vídeo, mas eu deixei ela aqui quietinha que ela tá muito carente hoje. E hoje, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre anatomia da região abdominal. Sempre teve vontade de dissecar um abdômen? Hoje nós vamos dissecar e ver todos os órgãos, todas as estruturas e como elas estão organizadas na cavidade abdominal. Vem comigo que hoje a aula é anatomia de abdômen. Vamos dissecar! Bom, galerinha, antes da gente começar o processo de dissecação de abdômen, eu quero dizer para vocês que o abdômen ele é dividido em 9 quadrantes. Para você dividir os 9 quadrantes do abdômen é muito simples. Você vai pegar aqui, ó, você vai pegar uma linha aqui, ó, da região lateral aqui do pescoço, a gente chama de linha semilunar, faz uma linha reta. Eu sei que não está totalmente reto, porque enfim, sou eu que estou fazendo, né? Do outro lado aqui também faz uma linha imaginária reta. Nas últimas costelas, você faz uma linha na horizontal, a gente chama de linha subcostal. Então aqui a gente tem a linha subcostal e entre os processos espinhosos aqui da região, né, ilíaca, você faz uma linha interespinhal. Bom, aqui você está diante de 9 quadrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os 9 quadrantes da região abdominal. Lembrando que isso aqui não é mais região abdominal, isso aqui é região torácica. Então, gente, o que a gente tem que pensar? Se eu tirar a pele aqui, ó, a gente vai ver o seguinte. Daqui para cima é tórax, não é abdômen. Quem é que vai delimitar o que é tórax e abdômen? É a presença de um músculo que divide, dele para cima é tórax, dele para baixo é abdômen, que é o diafragma, um importante músculo inspiratório. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então tá aqui o diafragma, galerinha. Esse é o músculo da respiração. Então assim, ele tem um formato de cúpula e aí a gente vai considerar do diafragma para baixo, abdômen. Do diafragma para cima, região torácica, tudo bem? Então pensa naqueles quadrantes, mas é apenas do diafragma para baixo que eles começam, tá bom? Vamos lá ver esses quadrantes direitinho. Aqui, galerinha, nós temos 9 quadrantes. Quadrante aqui do meio, de cima, o do meio, é a região epigástrica, onde a gente encontra principalmente o estômago, tá? Abaixo dele, contrário a ele, nós temos a região hipogástrica, onde a gente encontra, por exemplo, a porção final do intestino grosso. Entre a região epigástrica e hipogástrica, nós temos a região umbilical, porque é aqui que a gente está encontrando o umbigo. Na porção superior direita dos quadrantes, nós temos a região hipocondríaca, ou simplesmente hipocôndrio direito. Do lado contralateral, nós temos o hipocôndrio esquerdo, tá? E na lateral da região umbilical, a gente tem a região lombar direita, região lombar esquerda. Ao lado da região hipogástrica, a gente tem a região inguinal direita, inguinal esquerda. E assim estão divididos os 9 quadrantes. Eles são muito importantes para você localizar as estruturas. Então é muito comum você observar a seguinte descrição. Bom, o estômago está situado na região epigástrica e hipocondríaca esquerda. Ou seja, eu estou localizando o órgão dentro desses quadrantes, dentro dessas subdivisões. A gente também pode dividir em 4 quadrantes, mas isso é uma divisão muito mais simples, né? Onde eu pego aqui uma linha mediana e uma linha na horizontal na altura do umbigo, e aí eu formo 4 quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante inferior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, mas é muito menos utilizado porque os quadrantes são muito grandes, então não dá um termo de localização tão preciso assim. Bom, galerinha, vamos dissecar então esse abdômen maravilhoso aqui? Vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar a pele aqui, vamos tirar a pele do cidadão, ó. Retirei a pele. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui neste abdômen. Tirei a pele. Agora, o que eu observo? A primeira coisa que eu observo é essa coisa branca aqui e essa coisinha vermelha. Isso aqui é um músculo. É o oblíquo
externo do abdômen. O oblíquo externo, essa parte branca dele, é a parte da aponeurose, é a parte de tecido conjuntivo propriamente dito que o músculo usa para se inserir num osso, por exemplo, ou em uma outra estrutura do corpo. Tá? Então aqui a gente tem uma aponeurose do músculo oblíquo, tá bom? Então aqui, musculatura oblíquo externo. Vou tirar o oblíquo externo aqui da minha frente, olha. Tirei o oblíquo externo, a gente vai encontrar embaixo dele uma outra musculatura, que é o oblíquo interno. Tá? Então eu tenho o abdominal externo, o oblíquo abdominal externo e o oblíquo interno logo abaixo dele. Esses músculos abdominais, em geral, todos eles estão inseridos nas últimas costelas e no externo. E quando eles contraem, eles puxam essas costelas para baixo. Isso faz com que a gente tenha um fechamento da caixa torácica. Os músculos abdominais, eles são muito importantes porque eles puxam as costelas para baixo, galera. E, consequentemente, eles diminuem o diâmetro da caixa torácica, fazendo aumentar a pressão dentro do tórax e o ar vai tender a sair. Por isso que os músculos abdominais são, em geral, músculos da expiração. Mas, fora isso, o que esses músculos abdominais fazem, né? O oblíquo interno e externo que eu já mostrei aqui para vocês, eu vou até retirar ele aqui da imagem, eles são músculos que vão fazer flexão do tronco, tá? São flexores de tronco. Outro músculo que você observa aqui são aqui os músculos reto do abdômen. Vou isolar aqui para você ver melhor o reto do abdômen, olha só. Olha como ele se insere no externo e nas últimas costelas e se insere aqui também no pubis, tá? A origem dele é aqui, a inserção é aqui. Quando ele contrai, então, gente, olha o que ele vai fazer, ó. Deixa eu colocar aqui ele para trabalhar. Quando ele contrai, pessoal, olha o que ele faz. Ele faz flexão de tronco, assim como todos os músculos da região abdominal, tá? Muito bom para flexão de tronco. Fora isso, óbvio, ele também puxa as costelas para baixo, acaba sendo o músculo da expiração. Vou tirar esses músculos aqui da minha frente. O que a gente observa aqui agora, ó? Abaixo do reto do abdômen, a gente vê um músculo que ele tem uma fibra mais horizontalizada. É o transverso do abdômen. Transverso de um lado, transverso do outro. Transverso do abdômen é uma musculatura que também ajuda na flexão, mas o transverso do abdômen é muito bom para fazer movimentos rotacionais do tronco, tá? Faz movimentos de rotação do tronco. Vou tirar aqui ele. Pronto. Outra coisa que a gente observa aqui são vasos, ó. Então a gente vê aqui, ó, vasos venosos, aqui, ó, veias, tá? Aqui, por exemplo, é veia epigástrica inferior, tá? Aqui também, veia epigástrica inferior, tô tirando, tá? Outra veia epigástrica inferior do lado direito e do lado esquerdo. Além dessas veias, a gente vê artérias. Artérias também epigástricas, tá? Ó, inferiores todas aqui, as veias para levar o sangue venoso de volta para o coração e as artérias levando oxigênio e nutrientes para tecidos ali e órgãos dessa região. Então a gente tem as veias e as artérias epigástricas inferiores e superiores ali, constituindo a maior parte aqui dessa região abdominal. Outros vasos que a gente vê são vasos verdinhos. Esses vasos verdinhos que você está vendo aqui são vasos linfáticos, tá? Então aqui a gente observa vasos linfáticos, são importantes para a drenagem do líquido do meio extracelular, para colocar de volta na corrente sanguínea, tá bom? Impedindo, por exemplo, edema. Aqui a gente vê nervos, são os nervos subcostais e os intercostais, muito importantes para a inervação dessa região aqui, tá bom? Vou tirar os nervos da minha frente também, os intercostais e os subcostais. Pronto. Outra coisa que a gente observa aqui, pessoal, olha só, é uma linhazinha branquinha, ó, chama linha alba. É tecido conjuntivo propriamente dito. Muito importante a linha alba aí, estruturalmente falando, e ela serve também de ponto de inserção de alguns ligamentos e tendões de músculos. Vou tirar a linha alba aqui da minha frente. Abaixo da linha alba, a gente observa o seguinte: a gente tem um ligamento aqui, ó, abaixo da linha alba aqui, ó,
Ligamento umbilical mediano. Ele surge aqui da bexiga, olha, do ápice da bexiga, e ele sobe para bem aqui na região umbilical. Daqui da região umbilical, não está mostrando aqui, mas daqui da região umbilical a gente tem um ligamento redondo do fígado que vem até aqui, ó. Esse aqui é o ligamento redondo do fígado. Então ele se une aqui com o ligamento umbilical atrás da linha alba, tá? Vou retirar este ligamento aqui. Pronto, retirei o ligamento, né? E segue ainda a região abdominal. O que mais a gente está observando nessa região abdominal aqui, pessoal? Primeira coisa, a gente tem um tecido amarelinho por cima do intestino, olha. Esse tecido amarelinho aqui, gente, é o oomento maior. Nada mais é do que células adipócitos, né? Tecido conjuntivo do tipo adiposo, que serve como reserva de energia. Pra você ter uma noção, quando a gente utiliza uma glicose, lá no ciclo de Krebs, a gente consegue produzir de 36 a 38 moléculas de ATP. Quando a gente utiliza gordura como substrato energético lá no ciclo de Krebs, como um ácido graxo, dependendo do tamanho do ácido graxo, com uma molécula de ácido graxo, eu consigo produzir até 100 moléculas de ATP. Ou seja, gente, isso aqui é reserva de energia. Isso aqui é uma fonte energética rica pra gente, o aumento maior. Além dele proteger também. Vou tirar o aumento maior e abaixo dele, olha o que a gente observa, estruturas do sistema digestório, pessoal. Olha só aqui a estrutura do sistema digestório. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui na nossa frente é o seguinte, a gente consegue ver intestino delgado, aqui ó, vou selecionar, intestino delgado, ó, e intestino delgado, e ao redor dele a gente vê o intestino grosso. Lembrando que aqui, essa parte do intestino delgado que a gente está vendo é apenas o jejuno e o íleo, ó. Deixa eu só retirar aqui para mostrar novamente, ó. Esse aqui é o jejuno, a parte superior esquerda, e a parte inferior direita é o íleo, tá? Uma parte do intestino delgado. Se você tem curiosidade de ver o intestino delgado de verdade, como ele é, eu tenho uma videoaula mostrando um intestino humano neste canal. Dá uma olhadinha lá para você ver como é de verdade bonitinho. Basicamente, essas duas estruturas do intestino delgado são estruturas importantes para a absorção de nutrientes que foram digeridos. Então a gente tem digestão na boca, a gente tem digestão do estômago, a gente tem digestão numa porção inicial do intestino delgado, que eu ainda não mostrei, que é o duodeno. Mas o jejum e o íleo, que são as duas porções finais do intestino delgado, nós temos absorção de nutrientes que foram previamente digeridos. Tirando aqui, no final aqui do íleo, nós temos uma união dele com o intestino grosso. Deixa eu retirar aqui para você ver melhor. Ó. Bem aqui, nós temos uma união dele com o intestino grosso. Olha, ele se une bem aqui. Como eu retirei o íleo, só está aparecendo a impressãozinha dele aqui. Então o íleo, ele se une bem aqui. Isso aqui é uma junção entre o íleo com o intestino grosso, essa porção do intestino grosso aqui que a gente chama de seco. Então aqui a gente pode dizer que aqui há uma junção iliocecal, tá? Porque essa região aqui do intestino grosso é chamado de seco. No seco, a gente observa o apêndice, ó. Esse aqui é o apêndice vermiforme. Aqui que moram bactérias, né? Tem função imunológica e antigamente moravam bactérias que faziam a celulose pra gente quando a gente se alimentava, claro, quando nós éramos herbívoros, né? Nós nos alimentávamos apenas de celulose. Bom, outra coisa importante é que o intestino grosso é mais grosso mesmo do que o intestino delgado. Você observa que ele é cheio de bolotinha, a gente chama isso aqui de saculações, e essa linha do meio aqui é a tênia. Essa forma que ele se apresenta se dá pela característica da organização das suas fibras musculares lisas, tá bom? Bom, ele é dividido em partes. Nós temos a região cecal, né, aqui, o colo, o colo ascendente, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o sigmoide aqui, ó, que faz essa curvatura aqui, e no finalzinho dele, ó, a gente tem o reto. O que está acontecendo? No intestino grosso a gente continua absorvendo coisas, assim como no intestino delgado, mas aqui a gente absorve bastante água e eletrólitos,
que água daquilo que a gente jogou no TGI, água que veio da saliva, que veio do suco gástrico, que veio do suco entérico, né? E a própria água que a gente ingeriu. A gente reabsorve toda aqui. E aqui, então, a gente tem a formação das fezes. Então, ali dentro, a gente chama de quilo e não quimo, né? Porque agora já é fezes. Muito bem, vou retirar o intestino grosso da minha frente. Retirando o intestino, na parte mais da região epigástrica aqui, né, do quadrante superior, né, o que a gente observa? A gente observa um pedacinho do estômago aqui e ele está conectado com o duodeno. Então aqui é o duodeno, galera. É a porção inicial do intestino delgado. O duodeno ele é dividido em partes, tá? Ele tem essa região mais dilatada aqui, que é a ampola duodenal, a parte descendente, a parte horizontal e a parte ascendente e a flexura duodeno-jejunal, que é bem aqui, tá? Flexura duodeno-jejunal. Então, ele tem a parte da ampola, descendente, horizontal e a flexura duodeno-jejunal, que aqui, bem aqui, já é jejum, no que eu retirei. Uma coisa interessante do duodeno é que é nele que acontece a digestão da maior parte dos nutrientes que a gente, né, encontrou na alimentação. A maior parte do alimento que a gente ingere é digerido aqui. Isso porque aqui as células produzem o suco entérico e ele também recebe o suco pancreático produzido pelo pâncreas e a bile produzido pelo fígado. Eles desembocam todos aqui dentro no duodeno. Atrás aqui você tá vendo, atrás aqui você tá vendo o pâncreas, tá? Eu já mostro ele melhorzinho aqui, mas eu vou só cortar um pedacinho dele para você ver melhor uma coisinha aqui, ó. O pâncreas, olha, tirando aqui ele todo, o pâncreas, ele tem um ducto, ó. E esse ducto é que vai jogar o suco pancreático dentro do duodeno para fazer a digestão. O pâncreas ele tem essa cabecinha que está contato aqui, a parte do corpo e o finalzinho dele é uma estrutura chamada de cauda. Então aqui a gente tem o ducto pancreático principal, que desemboca bem aqui na papila maior do duodeno, que é a dilatação aqui, a ampola maior do duodeno. E aqui a gente tem o ducto acessório que desemboca também o suco pancreático. A diferença é que na papila maior aqui, gente, nessa região maior aqui, a gente tem o ducto colédoco, que é esse ducto verdinho aqui que você tá vendo, que é o ducto que desemboca a bile para dentro do duodeno. Então a bile lá produzida pelo fígado vai desembocar aqui e o suco pancreático também vai desembocar aqui. E os dois formam a ampola maior duodenal, tá? Quando você corta o duodeno e olha por dentro, essa conexão entre eles, formam umas papilazinhas, olha. Então aqui a gente tem a papila maior, aqui a papila maior e aqui a papila menor do duodeno, tá? Se a gente pegar esse pedaço de dentro do duodeno e olhar no microscópio, a gente vai ver que as células têm especializações que a gente chama de vilosidades, muito importante para aumentar a área de contato com o alimento, que é ali que a gente vai fazer a digestão e posteriormente nas outras porções do intestino delgado a gente vai fazer a absorção também. Muito bem, mas de onde vem a bile aqui por esse ducto aqui chamado de ducto colédoco? Olha só, aqui ainda no abdômen, a gente tem aqui o estômago, ligado aqui com o fígado por um ligamento aqui, ó, tá? Ligamento hepatogástrico, vou tirar ele um pouquinho aqui pra gente ver melhor, olha só. Então aqui, ó, isso aqui é o ducto hepático, que está coletando a bile que foi produzida pelo fígado. Ele pode armazenar na vesícula biliar se a pessoa não estiver se alimentando, então ele vem aqui pelo ducto hepático comum, aí ele vem para cá para o ducto cístico, do ducto cístico vem para cá, para a vesícula biliar. Quando a gente come, a vesícula biliar contrai e leva a bile do ducto cístico para o ducto colédoco, que é esse bem aqui, que é exatamente aquele que a gente viu lá embaixo, olha ele lá. Tá? Então assim desemboca a bile para dentro do duodeno. Lembrando que a vesícula biliar, ela só armazena a bile, quem produz é o fígado. Então ele tem aqui o fundo, o corpo e essa região que está em contato com o ducto cístico é chamado de colo. Bem, uma estrutura bem pequenininha. Bom, galera, outra coisa. Vou tirar um pouquinho dessa pele aqui de cima pra gente ver melhor, ó, pra gente ver melhor o estômago aqui que tá meio escondidinho, tá? Olha só que interessante, gente. Vou tirar também um pedacinho aqui do tórax. Olha só que interessante, gente. Bem aqui, perfurando o diafragma, ó,
a gente tem o esôfago. Então o esôfago ele vem ali da faringe, desce e perfura o diafragma para encontrar com o estômago aqui, ó, bem aqui, tá? Bem aqui a gente tem um esfíncter, é o esfíncter esofágico inferior. Ele vai permitir, né, a passagem do alimento, né, para dentro do estômago, que agora vai ser chamado de quimo, e impede que o quimo volte para o esôfago, evitando então o refluxo. O refluxo seria o enfraquecimento aqui desse esfíncter esofágico inferior. Tá? Então, às vezes, quando esse esfíncter está mais frágil, ele permite a volta do alimento para o esôfago. Qual que é o problema disso? É que o estômago é muito ácido. Então, o alimento, quando ele volta, que é o quimo, né? Quando ele volta para o esôfago, ele volta corroendo a parede do esôfago, já que o esôfago não tem esse pH ácido. Bom, o estômago que está aqui na região epigástrica e hipocondríaca esquerda, ele também é subdividido. Essa região logo de encontro aqui com o esôfago é chamada de região cárdica. Aqui é o fundo, a maior parte dele é o corpo. E nessa porção final, bem aqui, a gente tem a região pilórica, tá? Então o alimento vai passando por aqui, olha. Você vê que tem muitas criptas gástricas aqui, pregas gástricas, também para aumentar a área de contato com o alimento. E no finalzinho do estômago a gente tem uma região mais fechadinha aqui que a gente chama de esfíncter pilórico, que tem a mesma função do esfíncter esofágico inferior ali. Qual que é a função? Regular a saída do alimento do estômago para o duodeno, para não sair todo o alimento de uma vez. Ele vai saindo devagarzinho para dar tempo do duodeno fazer a digestão direitinho do alimento que está passando por ali. Então ele vai regulando a saída do alimento do estômago em direção ao duodeno. Vamos tirar então esses órgãos daqui. Bom, galerinha, atrás disso tudo aí, ó, aqui já tá o ducto colédoco, você já viu, né? Ó. Aqui o fígado, né? O que a gente vê aqui, o fígado? Essa parte do fígado que está em contato aqui com o diafragma é chamada de face diafragmática. Eu também tenho uma videoaula mostrando um fígado humano de verdade no canal. Você também pode dar uma olhadinha lá, mostrando o fígado humano bacana, real, para você ver como é, né? Interessante. E aqui a gente observa a face diafragmática do fígado, e uma coisa que dá pra gente perceber é que a gente tem dois lobos, lobo direito, lobo esquerdo e o lobo direito, divididos por um ligamento aqui chamado de ligamento falciforme, tá? Esse aqui é um ligamento do fígado chamado de falciforme, e esse aqui é o ligamento redondo, tá? Dá pra ver o fígado direitinho aí, bonitinho. Atrás de tudo isso, a gente observa os rins, ó. Aqui os rins, direito e esquerdo, e em cima deles as suprarrenais, glândulas importantíssimas que produzem cortisol e uma série de hormônios como adrenalina, andrógenos, que são hormônios sexuais, né? É por isso que mulher tem testosterona mesmo não tendo testículo, por causa das adrenais que produzem esses hormônios andrógenos que depois se transformam em testosterona, tá? Então a gente observa os rins aqui, e os rins estão conectados com a bexiga pelos ureteres, que a gente também observa os ureteres de um lado e do outro, né? Ligados à pelve, né? E os rins bonitinho aqui atrás. O rim, então, ele fica na região posterior, superior do abdômen. Inclusive, gente, essas vísceras que eu mostrei anteriormente, elas estão dentro de um saco, chamado de peritônio. E o rim fica atrás desse saco, tá? E aí, por isso que a gente diz que o rim está localizado retroperitonealmente, tá? Por conta que ele está atrás do peritônio. Muito bem, vou retirar essas estruturas também. Outra coisa interessante é que você também pode ter acesso à aula real do rim, mostrando um rim humano, e também eu tenho uma aula de dissecação de rim de porco. Pode procurar, que tá tudo no canal para você. Bom, galerinha, o que sobrou aqui? Sobraram dois vasos bem grandões aqui, né? A veia cava inferior, que vai subir aqui, ó, levar sangue, ó, vai atravessar aqui o diafragma que eu retirei, para vir aqui pro coração, olha, pro átrio direito aqui. Levando o sangue pobre em oxigênio, para depois o coração bombear lá pro pulmão para fazer a troca gasosa, tá? Então aqui a veia cava inferior. E ela vai drenar aqui, ó, membros inferiores, também aqui pela veia aqui ilíaca, ó, tá? Ilíaca comum e tal, e vai levar para lá. Pronto. E vai levar sangue desoxigenado para o coração, levar para o pulmão.
Agora, a gente também vê, ó, um vaso bem grandão perfurando o diafragma e ele não tá saindo, não tá subindo, ele tá descendo. Ele tá levando sangue oxigenado, cheio de nutriente para regiões, órgãos da região abdominal, pélvica e membros inferiores. Isso aqui chama parte abdominal da aorta. E já que a gente está falando de região abdominal, gente, eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha. Existem algumas ramificações aqui, ó, na parte abdominal da aorta, algumas muito importantes, principalmente para vascularização do intestino, né, vascularização do TGI, dos órgãos do trato gastrointestinal e dos órgãos acessórios também. Quais, né? Quais são essas ramificações? Aqui a gente tem um tronco, ó, chama tronco celíaco. Esse tronco é importante porque ele vai levar vasos lá pro fígado, pro estômago, pro baço, né? Ele tá ali levando alguns vasos importantes para esses órgãos. Outra ramificação importante, artéria mesentérica superior, que também vai levar vasos ali para o intestino grosso e para o intestino delgado. E a veia e artéria mesentérica inferior, logo aqui embaixo, ó, que também vai vascularizar bastante o intestino, dentre outros órgãos. Então, gente, essas três ramificações, tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior, são as principais ramificações da aorta que vão vascularizar estruturas abdominais, tá bom? Levando nutrientes e oxigênio para estes órgãos. Fora os rins, né, que também precisam receber sangue, e eles vão receber por essa artéria aqui, ó, que é chamada de artéria renal, de um lado e do outro. Mas você pode ver que existem várias outras ramificações aqui, inclusive, ó, ramificações que vão vascularizar o próprio músculo que eu tirei aqui, que é o diafragma, né? Por fim, galera, o que sobrou aqui da região abdominal foi a coluna vertebral. Então aqui você tá vendo, é a coluna, tá? É a parte anterior da coluna, são os corpos da vértebra. E você não tá conseguindo identificar a vértebra direito, porque por cima dela tem um ligamento, que é o ligamento longitudinal anterior. Se eu tirar, você vê a vértebra, ó. Então aqui já é coluna vertebral. Então a gente já estuda a coluna lá para trás, né? Isso é o dorso, da região dorsal. E músculos, que a gente observa aqui são músculos também, né? Músculos flexores do quadril, músculos da região lombar aqui, tá? Nada além disso. Então, basicamente, a gente fez uma grande dissecação da região abdominal. Se você gostaria de dissecar outra região, só pedir no comentário. Se você gostaria de detalhar esses músculos aqui, só pedir no comentário também. Tudo que você pedir, né, está sendo lido, está sendo levado em consideração quando a gente decide construir um conteúdo legal para o canal, tá, pessoal? Se você gostou, curta, compartilha, comenta, tira suas dúvidas, que eu tô aqui, né, à disposição de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Outra coisa interessante é que o meu curso do sistema nervoso, você que não entende sistema nervoso, não consegue pensar sobre pacientes neurológicos, tem muita dificuldade de entender fisiopatologia neurológica, de relacionar sistema nervoso com a sua prática profissional real, está estudando para uma residência de neuro. O meu curso de sistema nervoso, excepcionalmente por esses dias aí, ele tá com 30% de desconto no Black Friday, tá, gente? Então o link tá aí embaixo. Coloca o cupomzinho de desconto que você vai ter 30%. E cuidado, hein? Esse desconto é por tempo determinado. Então aproveite e compre o curso com a melhor condição possível, com 30% de desconto. Até a próxima, pessoal. Bom estar com vocês. Tchau, tchau. Peraí, pô. Fica quieto aqui. Filha. Tá bom. Deixa. Fica sentadinha. Bom, galera, o músculo que é... Ai, filha, fica quieta. Vamos lá. Peraí. Bom, pessoal, vamos lá. O músculo oblíquo, os músculos abdominais. Sai bem, fica aí. Rapidinho, filho. Dá a nota aqui.